Bom, agora eu quero falar para vocês o terceiro quadro de reencarnação, dentro do caso da figueira, que precisa se cavar em volta e colocar adubo para que haja a produção, que são os problemas e as dificuldades da terapia da reencarnação. Já fizemos o quadro do idiota, já fizemos o quadro do homem que foi enterrado vivo, e agora já estamos nos aproximando do almoço, vamos falar do Baltazar, o espírito gastrônomo. Baltazar, o espírito gastrônomo. A informação está na Revista Espírita, aqui nos anos 60 e 61. No fundo, são duas entrevistas que o seu Baltazar deu, por isso que tem várias páginas da Revista Espírita. Ele deu duas entrevistas para aprofundar as ideias. Vamos lá. Diz Kardec, a evocação, um grande interesse. Essa evocação de uma pessoa que gosta de comer bem. O ponto de vista, estudo dos espíritos não desmaterializados. Então nós não vamos estudar aqui um espírito superior. Um espírito não desmaterializado. Ainda denso ainda. Conserva os instintos da vida terrena. E quais são esses grandes instintos para ele? As disposições gastronômicas. Ele é muito agarrado às coisas. Está aí o Baltazar, o espírito gastrônomo. Dados biográficos. Seu nome... aqui eu quero dar um esclarecimento. E esses dados não aparecem logo no início da entrevista. Lendo a entrevista que a gente percebe isso. Aliás, foi até uma pessoa, vendo a primeira entrevista, que desconfiou que era o senhor G. E aí pergunta a Allan Kardec faz uma segunda entrevista e o caso é fechado. Ele então identifica-se. Então, como eu conheço as duas entrevistas, eu já resumi para a gente, apanhei todos os dados e já estou apresentando de uma vez só, tá bem? Seu nome era G. Delarue. Nasceu aproximadamente 1750. Era filho e neto de gastrônomo, quer dizer, o seu pai gostava de comer bem, seu avô gostava de comer bem. Então ele aprendeu isso. Os seus pais, quer dizer, tanto seu pai quanto seu avô, eram cobradores de impostos do antigo império, do antigo regime. Logo, tinham muito dinheiro. Cobra imposto, né, fica com uma boa parte, é gente de grana. Então ele nasceu num meio rico, muito rico, tá certo? O pai comia bem e o avô também, formado em advogado. Nunca precisou trabalhar. Rico. Posição social, afirmação, rico, ele mesmo diz, rico. Rico é rico, não estou falando daquela pessoa que tem cuidado, dinheiro, administrar. Não, ele é rico. Não é o que vive bem, é rico. A gente não conhece muito esses casos. Desencarnação, mais ou menos em 1830. Então ele desencarnou com 80 anos. Logo nós temos que ver aqui que ele era gastrônomo, não poderia ser um glutão, porque senão ele não aguentava viver 80 anos. Mas ainda naquela época, que não tinha remédio, não tinha tanta coisa. Agora ele desencarnou em 1830 e a entrevista em 1860. Logo já havia 30 anos que ele desencarnou quando ele foi conversar com Kardec e ainda era materializado. Então ele desencarnou e ainda continuava com essa vontade de comer bem. Precisa repetir, não? Guardar os quadros? Então tá. Agora, antes de entrarmos na entrevista, vamos falar sobre a médium, a Soroe. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas vale a pena, porque é um médium extraordinário. Então é bom a gente conhecer, e aí depois a gente entra na entrevista. Para saber assim, quem foi a pessoa que captou isso? Então a Soroe, ela morava na rua Santo Lázaro, hoje a rua é assim, antigamente era dessa forma. Ela recebeu uma manifestação espontânea, por tipologia, batida na mesa. Ela estava em casa e veio a seguinte comunicação. O espírito disse: gosto da boa mesa e das mulheres. Viva o melão, a lagosta, o café e o licor. E não é, Ramon, que eu também gosto? É bom, Ramon, olha só. Boa mesa, mulheres, melão, lagosta, café, licor. Não temos nada contra. Agora, só que isso foi espontâneo, surgiu essa frase. Por quê? Por tipologia.
Tipologia é a comunicação inteligente dos espíritos por meio de pancadas. No livro Instruções Práticas de Allan Kardec, ele mostra que existem 3 tipos de tipologia. Por movimento, para chegar até uma resposta. Íntima, quando a batida aparece na mesa assim, ó. 2 batidas EB. Tá? Ou então, alfabética, quando, por tipologia, vai até a letra A, B, C, escreve uma mensagem. Tudo indica, como era uma médium bastante desenvolvida e estava no meio notoriamente espírita, que foi por alfabética. Porque há outras passagens que ela usa a tipologia alfabética. Mas isso aí são detalhes. Bom, aqui a senhora, o nome dela completo é Honorine Ue. Já falei que morava nessa rua. Aqui está uma pintura da rua na época. Quadro da pintura na época onde que ela morava, e ela foi diretora desse jornal, o Progresso Espiritualista. Repare que naquela época o médium trabalhava mesmo, né? Era médium, dirigia jornal, nós vimos isso no seu Alins Dambel. Aliás, precisamente, esse jornal aqui, o Progresso Espiritualista, é uma sequência do jornal do seu Alins Dambel. Quando ele morreu em 67, ela passou em 67 a dirigir o jornal. Ela só mudou o nome. Em vez de ser lá Avenir, que é o futuro, passou a ser o Progresso Espiritualista. Surgiu o jornal em 67, antes era na rua lá Vitorine, depois passou para a rua Viledo, e Allan Kardec faz o anúncio na Revista Espírita. Nós vamos ver aqui o Allan Kardec fazendo o anúncio desse jornal, onde tem comunicações, artigos de tanta gente intelectual do movimento espírita. Nós temos uma cópia desse jornal na nossa casa, na íntegra, né? E como o do outro também, o L'Avenir também. Bom, ela recebeu comunicação de Charles IX, está aqui o Charles IX. Nós falávamos ontem do idiota, nós falávamos que quem era o Charles IX. Foi rei da França, e quem substituiu foi o Henrique III, né? Que foi o caso da nossa palestra de ontem. Kardec perguntou se ele, o Carlos IX, poderia ditar uma biografia dele como Luís XI, não Luís IX, que é o santo Luís IX, né? Mas como Luís XI ditou e como Joana d'Arc ditou, se ele podia fazer. Ele disse que sim e que faria através da médium senhora Ue. Uma outra informação é que a senhora Ue contribuiu tanto como médium que Allan Kardec colocou ela como membro honorário da Sociedade Espírita de Paris. Está aqui a informação, tudo está na Revista Espírita. Eu não vou ficar lendo a informação biográfica, porque a palestra está aí, está gravada e depois vocês observam. Ela recebe também uma comunicação da Margarida, ou melhor, da Rainha Margot, que é aquela esposa do Henrique VIII, que fundou o anglicanismo na Inglaterra e que foi degolada, né? Foi morta por ordem do rei. Ela recebe também uma comunicação de Santa Teresa, como está nesse livro aqui de Camille Flammarion, Os Habitantes de Outro Mundo. Aqui eu quero falar uma particularidade dessa comunicação de Santa Teresa. Ela é pequena, profunda e pequena. Kardec bota ela também na Revista Espírita. Ele tira de lá e coloca na Revista Espírita. E ela é pequena e profunda. Se vocês olharem aqueles livros de instruções psicofônicas, né, aquela série que é Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, Falando da Terra, tem uma comunicação de Santa Teresa que é a menor, pequena, Teresa d'Ávila. É menor e pequena, continua a mesma coisa. Um dia, quando o Arnaldo Rocha, marido da Memei, mandou... Aqui anda um parênteses. No livro As Noures de Pietro Baldi tem uma nota em que diz assim: o professor Pietro Baldi adorava essa mensagem. Quer dizer, só quem é evoluído entende. Mensagem pequena, ele achava aquilo de uma profundidade incrível. Mas repare que quando a obra ficou pronta, que o Arnaldo Rocha passou do gravador, porque a instrução psicofônica estava no gravador. Quando ele passou do gravador, Arnaldo Rocha, marido da Memei, e mandou tudo para a federação para publicar, a federação voltou e dizendo: Chico Xavier, pergunta à espiritualidade se Santa Teresa não quer completar essa comunicação, porque todas são grandes, essa é pequenininha, e ela é um espírito assim, então evolui uma coisa tão simples, né? Aí o Chico Xavier perguntou ao Emmanuel, e ele volta com a seguinte resposta: o Emmanuel teve autorização, ou teve condições, autorização, para interrogar Santa Teresa. Santa Teresa mandou a seguinte resposta: que se a FEB não quisesse, podia tirar a mensagem, que o que tinha para contribuir era aquilo, porque esse era o seu Jesus. Isso é agora do Chico, mas quando você vai lá em 1860,
A mesma coisa, comunicação de Santa Teresa, médio E, pequenininha também, sim, com uma simplicidade, mas de uma profundidade incrível. Olha que identificação. Eu não posso ficar muito aí, senão a gente vai fugir do nosso tema. Bom, em 1860, uma mensagem do espírito Joinville. Joinville foi o autor, nada mais, nada menos do que o autor da vida de São Luís, na época de São Luís, no século XIII. E ele volta, o que é mais interessante, ele escreve na grafia, olha como muda a grafia, ele escreve na grafia da época do século XIII. Então a mediunidade da Senhora Uê era de tal forma que ela não só psicografava o biógrafo de Luís IX, mas escrevia no estilo, na linguagem, na grafia do século XIII. E isso também está não só na Revista Espírita, mas está no livro do Camilo Flammarion. Bom, aqui ela recebeu uma comunicação de Fenelon sobre a imortalidade. Uma mensagem espontânea de um espírito que disse que dará uma série de comunicações e que se fará conhecer. E isso realmente aconteceu, uma série de comunicações. Agora, aqui é interessante, lá na casa dela, por tipologia, ela recebe uma comunicação em que vem assinada Good, que vem escrita Good Loves You. Aliás, veio sem o S, Good Love You. E Kardec corrigiu. Kardec corrigiu porque o certo é com S. E o Kardec explica, a senhora Uê não sabia inglês. Quem deu a mensagem foi Channing, que foi um grande homem de palavras, de discurso nos Estados Unidos. Ele escreveu por tipologia Deus, Cristo, Good Love You, Deus vos ama, fé em Deus, etc. Ora, Kardec coloca isso, mas a particularidade é que ele escrevia, aqui eu falei tipologia, por escrita direta, só que a cor não era de uma cor só. Era colorida, cada palavra saía com uma cor diferente. Então, até essa característica de usar a escrita direta e com cor diferente, mostra que ela tinha recursos ectoplágicos muito interessante. Ela recebe também uma comunicação de São Luís, no dia 30 de março de 1860, na Sociedade de Paris. Ela recebe várias comunicações daquele espírito, Carlos IX, que está ditando as suas memórias. Quer dizer, ele começa a ditar o romance da vida dele. Ela recebe uma comunicação de Channing, tá aqui aquele da escrita direta. Ele recebe uma comunicação explicando os processos. Aqui é interessante, a senhora N, Kardec não identifica, ela recebeu uma comunicação de São Luís e São Luís deu um pito nela. Deu um pito na senhora N. E ela então pergunta para Kardec, Kardec, interroga para ver se é São Luís mesmo, porque um espírito superior fala assim desse jeito, ele foi duro comigo. Aí São Luís se comunica através da senhora Uê. E sabe o que São Luís fala para a senhora N e para todos nós? Fala o seguinte, é preciso que aquele que quer avançar na senda do bem saiba aceitar os conselhos e os avisos que lhes dão, mesmo que fira o seu amor próprio. O teu caso, senhora N, é vaidade. Aguenta firme que eu estou puxando a ponta da orelha para te sacudir. Bom, houve a evocação do espírito Aragô pela senhora N, que era um grande intelectual. São Luís se manifestou e disse, não é assim. Um espírito vem de preferência uma pessoa cujas ideias são simpáticas que tinha em vida. Então a senhora Uê não é melhor médium para receber Aragô. Olha quantos espíritos que ela recebeu. Nesse caso, não. Então nós não devemos forçar mediunicamente ninguém. Nós temos que entender que existem simpatias fluídicas para que um espírito se manifeste. Ela continua recebendo as memórias de Carlos IX, recebe uma mensagem espontânea de Sophie Switchnai, que era da Rússia, e é muito interessante, olha a mensagem, nome da mensagem, o nada da vida. Em certa altura diz assim, a caridade é a chave do céu. Aí você fala, mas isso a gente já conhece, só que em 1860. Em 1860, aqui em Paris, São Paulo vai ditar aquela mensagem, fora da caridade não há salvação. Em 1860, repare que a ideia estava no ar. Não só ela recebe um espírito que morava na Rússia, mas São Paulo vem falar da mesma coisa. Então, pela senhora Uê, a caridade é a chave do céu. No dia 17 de agosto de 1860, ela faz a leitura da evocação que foi feita de São Luís, uma mensagem espontânea também de Maria, que era um espírito familiar, que aproveitou para tirar
aproveito para tirar o conselho dos... Qual é o proveito que se tem que tirar do conselho que os espíritos dão? Ela fez a leitura foi feita na Sociedade de Paris a leitura da carta da Condessa D de Milão, solicitando a evocação de Charles Nodier. Kardec concorda e diz que há muito desejava evocar esse espírito e que fará naquela exceção. A evocação foi feita de Nodier pela senhora Uê, que responde com benevolência e promete começar um trabalho contínuo. Agora, então, Charles Nodier vai começar a ditar várias mensagens. Aqui é interessante, no dia 24 de agosto de 1860, Charles Nodier começa então o seu trabalho. Há uma mensagem espontânea de São Luís sobre a inveja. Prosseguimento de dissertações sobre os pecados capitais. Não são 7 pecados capitais? Ela recebeu a da inveja. Outro médium recebeu de outro. E há uma sequência, mesmo por médios diferentes, São Luís trata dos 7 pecados capitais. Ela ficou com o tema da inveja. O que mostra que um espírito é soberano pelo controle do aparelho mediúnico. Não é? Aqui, no dia 18 e 19 de outubro de 1860, há a primeira entrevista do Baltazar, que nós vamos ver, que é o gastrônomo. Há uma mensagem, outra mensagem espontânea de Chene, falando sobre a parábola do beijo da paz. No dia 2 de novembro de 1860, Charles Nodier, que estava ditando uma série de mensagens, como era dia 2 de novembro, ele é solicitado a continuar o seu ditado. Ele então, porém, diz, não, dada a data, eu vou falar sobre o dia dos mortos. Não vou continuar o meu ditado. E aí ele fala em certa altura, a prece é para o conhecido e para o desconhecido. No dia dos mortos, que Kardec chamava o dia dos espíritas, nesse dia nós precisamos não só orar para os nossos conhecidos, mas também a prece faz efeito quando a gente ora para os desconhecidos. Bom, no dia 16 de novembro de 1860, a segunda evocação de Baltazar, o gastrônomo, que nós vamos ver aqui. Aí ela recebe uma mensagem de Marcillon, sobre o tempo perdido, grande orador da época. Ela recebe uma mensagem de Delphine Girardin, que foi grande colaboradora na codificação, muito ligada a Victor Hugo, e recebe uma mensagem de Paul Scarron, que se chama Scarron, e que está ele ali, e que fala sobre ele mesmo e sobre a influência da arte. Ela recebe uma mensagem, outra mensagem espontânea de Chene, falando sobre a umbiguidade, dizendo que os espíritos podem estar lá longe, um espírito ou outro, ou você viajar, está aqui ou lá, e o espírito pode se comunicar mesmo independente da distância, ele está sempre presente, ele pode estar presente pelo pensamento em 2 lugares diferentes. Então Bezerra de Menezes pode ditar uma mensagem aqui, pode ditar num outro local, porque ele irradia o pensamento dele. Independente de mandar um espírito substituí-lo, ele também pode irradiar o pensamento dele. Charles Nodier continua os seus ditados. Uma mensagem espontânea de Torquato Tasso, falando sobre La Fontaine. No dia 28 de dezembro de 1860, a mensagem espontânea assinada por Necker, que foi secretário da Fazenda de Luís XVI. Observações críticas ditadas da última exceção de Necker, feita pela Madame Stel. Madame Stel era filha de Jacques Necker, que era o secretário da Fazenda que eu falei, né? Então ela recebe a comunicação de Necker e logo depois recebe de Madame Stael, fazendo críticas positivas, né, evidentemente, à mensagem do seu pai, né? Bom, aqui está Allan Kardec, aqui o comentário de Allan Kardec na Revista Espírita, falando sobre o jornal que ela fundou, aquele O Progresso, e dizendo que o jornal é a continuação do trabalho do seu Alice Dambel, que é o L'Avenir. Aqui a informação de Camille Flammarion. Olha o que Camille Flammarion fala dela. Uma das mais antigas médias de Paris, apesar de ser senhorita. Senhorita, sempre senhorita. A senhorita Uê, uma das mais antigas médias de Paris, conhecida há muito tempo no meio espírita. Ele fala isso aqui neste livro, né? Habitantes de Outro Mundo. E quem foi Camilo Flammarion? Diz o espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, que ele abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários complementos. Então, ele não só veio colaborar com Allan Kardec, mas veio completar a doutrina com a informação científica da vida em outros mundos. E o que acontece? Este livro
foi todo baseado nas comunicações aqui da médium Mademoiselle Huet. Quando lá no salão, como diz aqui, do Tabor, no salão do Tabor, que ficava no Palais Royal, então lá naquele salão ele recebeu as comunicações da Sor Huet, e todas as comunicações estão aí. Nesse livro de Camila Faramarca, que ainda não foi traduzido em português, eu tenho uma cópia desse livro na nossa biblioteca. E esse livro era conhecido aqui no Brasil, porque Luiz Olímpio Teles Menezes, no primeiro jornal espírita do Brasil, Eco de Além Túmulo, pega 4 mensagens deste livro, da Sor Huet, e publica. Entre muitas outras, 4 são da Sor Huet. Mas aqui tem um destaque interessante. Ele coloca essa mensagem: o espírito protetor do espiritualismo na América, que é Cristóvão Colombo. Da América, lá da América, nos Estados Unidos. O espírito protetor do espiritualismo lá é Cristóvão Colombo. Ela já deu essa mensagem em 56, quer dizer, bem antes do Livro dos Espíritos. Ó. Era médio. Tem uma mensagem do Padre Constant, tem uma mensagem de Fenelon e uma mensagem do João Evangelista. Aí está a médio E. Com isso, podemos passar para a entrevista. Já sabemos quem é o médio, agora vamos para a entrevista do Baltazar. Tá bem? Inicialmente, vocês poderiam perguntar, por que Kardec quer entrevistar um gastrônomo? E ele vai explicar. Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderiam dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certo espírito. Talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Seríamos culpados se não aproveitássemos, diz Kardec. E também seríamos culpados se não trouxéssemos para Capa Franca. Do mesmo jeito. Agora repare bem, ele está dizendo assim, quando ele apareceu lá por tipologia e deu as pancadas e disse: viva as mulheres, o melão, a lagosta, que parece ser uma frase fútil, Kardec pensa assim, será que não foram os bons espíritos que mandaram para a gente tirar um proveito disso e aprender algo? Entenderam? Aí a genialidade de Kardec, até diante de uma frase fútil, ele raciocina e escreve um trabalho brilhante. Kardec pensa, gosto da boa mesa, das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. É evidente que essa frase burlesca revela, diz Kardec, da parte do espírito uma natureza toda especial, cujo estado pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Se ele gosta de melão, se ele gosta de lagosta, de café, licor, como é, de mulheres, da boa mesa, como é que é a fisiologia lá do espírito? Ele pode comer isso lá, e se ele não pode comer, como é que é? Vamos continuar. Kardec, então, lá na Sociedade Espírita de Paris, aqui está o corredor, onde que nós subimos aqui, onde pode subir essa escada para ir lá para a sociedade onde foi recebida essa comunicação. Eis porque a sociedade julgou por bem evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo tema para instrução. Novo tema para instrução. Kardec. Certas pessoas creem que só se pode aprender com os espíritos de grandes homens. É um erro. Se aprende muito bem nas reuniões de desobsessão, recebendo espírito atrasado, muito bronco. A gente aprende com todo mundo. Tudo é digno de lição. Então diz Kardec, sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão lições de alta filosofia teórica, mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Sim, os superiores não dão respostas de filosofia, de alta moral, mas como é que é a vida lá no dia a dia? Ou melhor, como é que vai ser o nosso caso? Só um minutinho, depois da palestra. Então, veja, como é que vai ser o nosso caso quando a gente desencarnar? Compreendeu? É o nosso dia a dia, porque a gente... Erasto pensa assim, o cara desde 2000 anos, vocês viram na palestra passar, o cara faz caridade, não é isso? Agora a gente, como é que sai ser? Então é bom conhecer esses casos, para a gente não ter surpresa. Kardec.
Pelo estudo de certos espíritos, tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato. É vendo as chagas que podemos encontrar o meio para curá-los. Não é assim que o médico aprende? É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto os espíritos infelizes? Como entender as penas? Como entender o sofrimento na erreticidade se a gente não estuda espírito atrasado? A importância da desobsessão. Não é só para orientá-los, mas é para a gente aprender também. Ou você acha que o médium é melhor do que o espírito que ele está recebendo? Vai lá, olha como diz Bezerra para o próprio espírito que estava recebendo ele no primeiro dia da comunicação. No primeiro dia que Bezerra se comunica, no dia que o corpo desceu ao túmulo. Frederico Pereira da Silva Júnior, és doente, vem adocicar tua alma no Evangelho. Ele mesmo recebendo Bezerra recebe esse pito. És doente, vem adocicar a tua alma no Evangelho. Temos que aprender. Kardec, por eles compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno. E esta convicção dada pela escória da vida espírita, não é uma das causas que tenham contribuído menos para atrair partidários à doutrina. Ou melhor, sabendo como os espíritos sofredores vivem, como eles também evoluem, como eles saem dos seus sofrimentos e por que eles estão assim, tem convencido muita gente a vir para o espiritismo. Porque a pessoa não consegue entender, né? Um espírito sofredor que cometeu um suicídio, fez aborto, fez isso, um crime, etc., vai ficar eternamente no inferno. Isso não dá paz para ninguém, isso a igreja não explica, não consola. Mas a doutrina espírita consola. A doutrina espírita diz que eles sofrem, mas que existem saídas. E quais são as saídas? E isso traz, pelo bom senso, pela razão, pelo amor, pela compreensão, pessoas para doutrina, partidários à doutrina. A doutrina é lógica. Então começa a entrevista. Está aqui, lá na sociedade, uma foto, exemplo de um centro espírita, né? Mais ou menos assim, tudo centro espírita é desse jeitão, ó, igual a esse aqui. Primeira evocação, dia 19 de outubro de 1860. Evocação. Resposta. Meus amigos, diz o espírito, eis-me ante uma grande mesa, mas infelizmente vazia. O espírito queria comer um negocinho bom, né? E Kardec deu para ele uma mesa vazia. Esta mesa, pergunta Kardec, esta mesa está vazia, é verdade, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se tivesse repleta de alimentos? Sentiria o aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Ô, cara, bota aí umas coisas nessa mesa, melão, lagosta e tal, eu sentiria o cheiro, como antigamente sentia o gosto. Ficou claro ou não? Tá bom. Aí então o Kardec comenta aí o cheiro lá, ué. Aqui os temperos, o espírito cheira e sente, como a gente também. Observação de Kardec. Esta resposta encerra todo o ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os nossos odores tão bem quanto os nossos sons. E não só as nossas vozes, mas o nosso cheiro. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta das emanações dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Há, na verdade, mais desejo do que realidade. Este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores, que ainda conservam paixões humanas. Aqui um parêntese. Quando Kardec diz que o espírito não pode comer, isso não quer dizer que não tenha comida no plano espiritual. Não pode comer a comida daqui, do lado de cá. Essa daqui ele não tem mais condição de comer. Agora, a de lá, ele come. Só que se ele está passando por uma materialidade, está agarrado no plano daqui, ele não vê a comida de lá, ele fica procurando a daqui. Compreendeu? Porque se ele estivesse sendo atendido no plano de lá, numa colônia nossa lá tinha sopinha para ele, aquelas coisas todas que a gente vê na obra de André Luiz. É que ele não estava nesse tipo de colônia, porque a sua mente era ficar agarrada no plano terrestre, para as comidas daqui. Continua Kardec na sua entrevista. Falemos muito seriamente. Peço-vos, nosso propósito não é brincar, mas instruir-nos.
Sempre Kardec com respeito à pessoa, mesmo nesse nível. Olha que coisa linda, é assim que a gente tem que trabalhar nas reuniões das obsessão. Nada de ficar gritando com o espírito, botando moral. Não temos condição para isso. Não temos. Não temos. Olha o seu Antônio B. Era tão caridoso, olha como morreu. Não temos. Somos melhores do que ninguém. A frase é sempre essa de Jesus: atire a primeira pedra. Quereis, pois, responder com seriedade às nossas perguntas e, se for necessário, fazei-vos assistir por um espírito mais elevado. Nos ajude nisso. Resposta: estômago fluídeo, também onde só os aromas podem passar. Ele responde: estômago fluídeo. Eu cheiro e tenho uma espécie de estômago fluídeo. Eu sinto prazer com esse cheirinho. E aí que eu coloquei do Leadbeater, grande médium vidente, a visão que ele contou para o pintor, e o pintor registrou de como que é o chakra do plexo solar, do gástrico, chakra gástrico. A visão que ele viu, ainda vermelho, com sensações instintivas, né? Porque ele digere alimentos materiais. Tá bem? Vocês poderão ver trabalhos como esse, sobre os chakras, aliás, da onde André Luiz se baseou, que é o livro O Duplo Etéreo, de Major Arthur Power, e o livro As Formas Mentais e os Pensamentos, de Leadbeater e Annie Besant. Então, André Luiz chega, inclusive, a botar uma nota no livro Evolução em Dois Mundos, na página 25. Estou falando desta forma porque não existe palavra no vocabulário humano. Por isso, me socorro do que se escreveu na Terra, que estavam nesses livros. Que faltava palavra para encaixar, para falar sobre o corpo mental. Tá bom? Vale a pena estudar. Vale a pena estudar. O Duplo Etérico, do Major Arthur Power, editora Pensamento, e o outro é Os Pensamentos e as Formas Mentais, de Charles Leadbeater e Annie Besant. Annie Besant é importantíssimo dentro do livro Evolução em Dois Mundos, porque o Emmanuel mandou o Chico fazer um regime rigoroso, porque ele ia assistir palestras da Annie Besant no plano espiritual, ela não é descer, ele que tinha de subir. Porque era palestra lá, aí ele escreveu Evolução em Dois Mundos. Vale a pena reler os livros. Reler ou ler. A editora pensa, é fácil, tem aí a venda, possibilidades, etc. Sempre prestando atenção, não está num linguajar espírita, não quer dizer que não esteja certo. Apenas nós não estamos acostumados com determinada linguagem, e é só refletir, pensar no livro dos médios, botar ele do lado, e aí dá tudo certo, porque é tudo igual, a revelação sendo do bem é a mesma em todo lugar. Voltando, aqui esse plural bananas, maçãs, o Aurélio ensina muito bem. Eu quis manter, porque como quem escreveu foi o Ramiro Gama, eu fiquei assim, pô, será que ele errou? Não é bananas maçã? Não, mas pode ser bananas maçãs, como o Aurélio diz. Então eu mantive em homenagem ao querido Ramiro Gama. Então o Chico Xavier fala das bananas maçãs. Está aqui, ó, as bananas maçãs, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, capítulo número 153. Chico Xavier, nos arredores de Pedro Leopoldo, então ele ainda não tinha ido para Uberaba, é o início da sua missão, foi numa casa com residentes de vidas descuidada. As pessoas não tinham muito controle moral na casa. O Chico foi chamado lá para discutir um determinado assunto, né? Uma casa que não tinha oração nem vigilância, mas o Chico foi. Nós não temos que ter preconceito para coisa nenhuma. Contanto que a gente tenha boa vontade. Na mesa, ele viu um lindo cacho de bananas maçãs. Estava lá na mesa. Chico disse, é a espécie que eu mais gosto. Eu também, Felipe. Desejo comer uma, pelo menos. Ele não queria o cacho todo, não. Comeu uma bananinha maçã. Mas logo vieram as conversas iniciadas, o assunto sério, e o desejo de comer a banana maçã foi esquecido. Ele tratou logo do que tinha falado. De tratar, as pessoas começaram a conversar. Ele esqueceu da banana. Quando ele estava indo embora, no término da visita, na porta ele viu dois espíritos galhofeiros. E um disse assim para o outro, vamos entrar e comer essas bananas.
comeram e saíram. Chico ficou surpreso, que eles pegaram a banana, comeram e saíram. Ele perguntou para o Emanuel, como é que é isso, Emanuel? Isso acontece nas casas cujos moradores não oram nem vigiam. Bananas estão agora desvitaminadas, diz Emanuel. Farão mal aos que comerem, impregnadas de fluidos pesados. Os irmãos protestantes, diz o Emanuel, eles oram por intuição no ato da alimentação. Espírita, faça o mesmo, diz o Emanuel. Por quê? Porque a oração nas refeições, diz ele, é agradecimento ao Pai por tudo que Ele nos concede. Mas é só isso? Não, também é defesa, bênçãos para o que comemos e para o domicílio. É bênção para o que a gente come e para o domicílio. O espírito entrou, pegou o duplo da banana e comeu. Só que quando ele pegou o duplo da banana e comeu, não é autorizado para isso. Mas ele fez. A casa não tinha vigilância? Por isso que ele fez. Não pense que isso acontece em todas as casas. Casa que não tem vigilância. O espírito entra, porque em toda casa tem proteção. Não entra mesmo. Só aonde não há proteção. Cuide da sua casa, com oração, com culto do evangelho, com bons modos. Não quer dizer que a sua casa tem que ser um paraíso, porque nós somos atrasados. Mas são espíritos simples, que compreendem o nosso atraso e que protegem a nossa casa quando a gente tem boa vontade. Então ele pegou o duplo da banana e foi embora. A banana ficou desvitaminada. Quem comer vai se sentir mal. Por isso que tem coisa que a gente come, mas eu comi tão boa. Por que eu passei mal? Estava fresquinha. Estou enjoado. Tudo bem? Ora antes. Tá? Bom. Então aqui nós temos então esse caso da banana. Né? Posso continuar? Tá bem. Continua a entrevista. Quando vedes um prato... Aqui eu queria falar, esse que eu fiquei meio assim, porque eu queria dar um exemplo para vocês. A minha tia que me criou, a minha mãe morreu, eu tinha 15 anos. Vamos corrigir. Minha mãe desencarnou, eu tinha 15 anos. Então, a minha tia que ficou cuidando de mim, né? Eu morava na minha casa, mas eu ia lá almoçar, lanchar, cuidava da minha roupa, de tudo, e me dava a mesada, né? Ela cuidou de mim. Eu tinha uma mediunidade, uma generosidade... Uma pessoa maravilhosa. E fazia sempre a oração da Ave Maria, e nós, quando eu ia lá, a gente orava Ave Maria, me dava água fluidificada. E um dia ela chegou em casa e viu um espírito bastante bronco, bastante feio. Tem espírito feio. Comendo na mesa. Comida que ela deixou. Aí ela recebia lá um espírito de escravo, né, uma preta velha. E depois ela se assustou, né, tremeu. E a vovó se manifestou e disse para ela, que negócio é esse de ir para farra, para passear e deixar a mesa assim, com a comida largada? Havia alguma urgência? Você saiu para praticar o bem? Foi para fazer alguma coisa? Cuida da tua casa, guarde a comida, tem muita gente com fome por aí, do lado de lá. Guarde a comida, arruma tudo, e o que sobra faz caridade. Compreendeu? Se não fizer isso, vai ver coisa muito mais feia. Nunca mais ela deixou comida. Mas a vovó depois deu um conselho para ela. Olha, anota uma coisa, no dia do Natal não deixa. No dia do Natal é tão lindo, é tanta gente querendo falar do bem, trocar presente, mesmo sendo coisas materiais. É tanta gente, os espíritos atrasados não têm força no dia do Natal. Deixa a mesa exposta porque é benção. Coisas de depois da palestra já te falei, por favor. Então, essas informações são muito interessantes, porque a gente vê como as ideias batem, né? Os protestantes devem orar, a gente deve orar, isso tudo é muito interessante. Anota no papelzinho, depois a gente conversa. Fica melhor, tá bem? Por causa de horário e tantas coisas, tem gente que tem que sair, etc. Tá bom? Anota, depois a gente fala. Quando vedes um prato apetitoso, sentis vontade de comer? Pergunta Kardec. Comer? Não posso mais. Para mim, essas iguarias são o que representam as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta. Pois bem, fico contente também. Mas não é assim? Eu vou lá num jardim, as flores estão lindas. Eu vou lá, pego, olho as flores, vejo, aquilo me agrada. Eu cheiro, pronto. Como ela, não. Não é bom? Assim também é com a comida. Eu não posso comer, pelo menos cheirinho eu quero. Tá bem? Pergunta Kardec, sentis prazer vendo os outros comer? Muito, quando eu estou perto, o cara está pegando um prato desse aqui, ó, muito bom desse, eu estou perto ali, eu sinto prazer, cheiro mesmo.
Se a pessoa não tiver vigilante, eu vou lá na churrascaria do cara, dou uma fungada no prato dele. E aí, ó, como é que vai ser? Vigilância. Ah, e vocês poderiam ficar... Ah, agora vai ficar cheio de temor quando for em restaurante, quando está comendo. Não. Ora, o orar não é ficar Pai Nosso, está no céu, santificado. Pensamento positivo. Alegria. Tenta ser fraterno. Fazer conversas amigas com as pessoas. Quando você estiver comendo, pensa em coisas do bem. Monta palestra. Está comendo, montando palestra. Como é que eu vou falar lá no senta, assim e tal? Tá certo? Coisa boa. É intenção. É oração, nós vimos ontem. É intenção. Equilíbrio mental. Pergunta Kardec. Sentis necessidade de comer e beber? Continua ele. Notai que dizemos necessidade. Há pouco tínhamos dito desejo, o que não é exatamente a mesma coisa. Eu estou falando de necessidade, Kardec. Desejo eu sei que tu tem de comer. Você tem necessidade? Ele responde, necessidade não, mas desejo sim, sempre. É um moto contínuo. Não paro de ter desejo de comer essas coisas. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais? É para vós como se realmente comesses? É como se vos perguntasse se é a visão de um objeto que desejais ardentemente substitui a posse do objeto. Não, não é a mesma coisa. Eu queria agarrar a mesma coxinha e comer, mas não dá. Dou uma respirada, dou uma fungada, eu faço o que posso. Não é a mesma coisa, tá certo? Pareceria, conforme isso, que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Suplício bem maior do que imaginais. Eu procuro atordoar-me, criando ilusão. Crio ilusão, insisto, procuro, vou nos lugares, tento comer, tento cheirar, eu fico me atordoando. Eu faço isso uma obrigação minha. Vamos lá para André Luiz. Eu estou numa ideia contínua, eu estou numa monoideia, ideia fixa. Essa é a linguagem psicologia. Ideia fixa. Vamos estudar em André Luiz. Está no livro Os Mensageiros. André Luiz observa delicado fenômeno. Uma menininha chamada Regina, uma pequena carinhosa, desencarnada, a menininha desencarnada, enquanto a mãezinha desencarnada também, palestrava com um amigo, despreocupadamente, a menininha Regina colheu um cravo perfumoso num grito de alegria. Cravo aqui do lado de cá, encarnada. Ela arrancou o duplo do cravo, do lado de lá. E deu um grito de alegria porque pegou o cravo. Vi a menina colher a flor, retirá-la da haste, e ao mesmo tempo que a parte material do cravo emurchecia, a parte material ficou murcha na hora, vide o caso da banana, quase de súbito, a senhora Emília, mãe dela, repreendeu-a com calor. Que é isso, Regina? Não temos o direito de perturbar a ordem da coisa. Não repita, minha filha, desgostaste de mamãe. Foi a palestra que nós fizemos ontem. Educar, inclusive no plano espiritual. Educar. Mãe tem que educar. Mesmo desencarnada é mãe. Tem que educar. Ora, ela está mudando a ordem das coisas. Ela arrancou o duplo do cravo daqui murchou. Ela não tem essa autorização. Ah, mas o espírito obsessor não pegou o duplo da banana? Ele não tem essa autorização. Pegou porque a casa não tinha vigilância. Tudo bem? Então está batendo. Olha o que o espírito quer. O espírito quer o aroma, quer o duplo, quer comer, quer de alguma forma se beneficiar. Vosso desejo vos parece bastante material. Dizei-nos, dormi algumas vezes? Não. Adoro caminhar sem destino por toda a parte. Ele não está dizendo que espírito não dorme. Kardec é inteligente. Está pensando, você dorme. Ele diz, não durmo. Isso não quer dizer que todo espírito não dorme. Não. Veja o livro Nosso Lar. André Luiz dorme na cama de retificação, sonha, se desdobra e vai visitar a mãe em corpo mental em outra colônia. Ele, o senhor Baltazar, é que não dormia. Tá certo? Por que ele não dorme? Porque eu gosto de ficar caminhando aí pela rua, pela cidade, fico caminhando por aí. Aí Kardec pergunta, o tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Quer dizer, ficar sem dormir, andando por aí, você não fica meio aborrecido? Ele responde, não. Procuro as feiras, os mercados, vou ver a chegada da pescaria, com que me ocupo bastante. Aí eu fico lá no mercado, vou lá na pescaria, aqui aí tá brilhando, vai lá, vai ver lá os caras pescando, vai ver que peixe que veio, pô, lagosta, podia fazer essa lagosta, ou o povo que veio, tá certo? Aí vai na feira, ver como é, vai no mercado,
Você fala, mas eles estão lá, estão. Aí então como é que deve ser o meu comportamento lá na pescaria? Veja, tem gente que vai lá comprar o peixe, né? Aí a pessoa chega e fala assim, por favor, pode me dar uma dúzia de sardinha? Isso não seja que sardinha não é uma benção, sardinha, é um espetáculo. Mas a pessoa, qual é a sardinha que é mais barata? Não, uma dúzia de sardinha. Ou não, uma dúzia, não, eu sou 8. Aí outra chega, a senhora prosa, né? Tem camarão? Tem 2 grandes? Eu quero 5 quilos. Estão compreendendo? Vai na feira, a pessoa fala assim, me vê um molho de cheiro verde. Eu quero 5 alfaces, quero rúcula, quero agrião, quero espinafre, quero não sei o quê. Para aparecer para o outro. Vai no supermercado, o cara chega e bota filé mignon, e bota isso, bota o carrinho fica cheio, e no outro carrinho do outro a pessoa não sabe como vai pagar aquilo no cartão de crédito, fica aborrecida na fila, né? Olha para o carrinho do outro, vê que está vazio, a pessoa pede a senha, você pede filé mignon, aí você fala assim, então a gente não deve comer filé mignon? Deve. E se você tem dinheiro para comprar filé mignon? Deve. Comprar filé mignon? Deve. É bom comer filé mignon? É muito bom. É bom comprar camarão? É muito. É bom comer camarão? É muito. O problema não está nisso. Está no exagero, está na vaidade, está no orgulho, comprar uma opção de coisa, depois estragar, comprar para aparecer. Por isso que muitas vezes você vai em supermercado, tem briga na feira, tem briga no supermercado, tem briga na peixaria. Os espíritos estão lá. Agora você compra 8 sardinhas para sua casa lá, para seu filhinho, para ter uma coisinha agradável. O outro compra 5 quilos de camarão. Ele está passeando lá, o seu Baltazar. Ele vai acompanhar quem? Aquela pessoa. Agora, se você compra 5 quilos de camarão com boa intenção, porque vai fazer uma festa para se confraternizar com um amigo, boa intenção, tudo bem. Ele não tem autoridade para entrar. Mas se não, se foi por vaidade, ele vai ficar com a tua sardinha, ele vai para o camarão. Você comprou filé mignon, ele vai acompanhar o cara que tem filé mignon. Ele gosta de coisa boa. E aí ele vai atrás de você. Se você não tiver vigilância, e parece que não, porque se o cara estava vaidoso, prosa, não sei o quê, entra na casa, come a comida, tira o duplo, você passa mal, é briga com o marido, é briga com o filho, as pessoas passam mal, tem dor de cabeça, há problema de pressão, acaba de comer, a pressão dispara. O que é isso? Compreendeu? Está lá, Kardec explica. O que você gosta de fazer? Andar por aí, ué. Eu não durmo, fico atrás de feira, supermercado. Estou complicando muito, não? Não. Tá bem. Que fazeis quando estavas na terra? É como ele gostava. Que fazeis? Que fazeis quando estava na terra? Nota de Kardec. Alguém sem dúvida disse, era um cozinheiro. Agora nós já começamos a entender como funciona uma reunião dos obsessão. Kardec fez uma pergunta, fazia sempre pergunta positiva, não é? Com respeito pela pessoa. Aí Kardec então pergunta para ele, o que você fazia quando estava aqui? Aí alguém do auditório diz assim, ele era cozinheiro. O homem ficou chateado. Nós não podemos desvalorizar ninguém. Ele captou da assembleia, vai cair duro com a pessoa. Entenderam? Quando você está numa reunião tem que vibrar. Vocês estão aqui, tem que vibrar com o orador. Estão aqui, tem que vibrar na reunião mediúnica lá, tem que vibrar. Sempre positivamente. O cara vai brincar. O que vai acontecer? Resposta. Eu era apreciador da boa mesa, não glutão. O cara disse, ele era cozinheiro. Ele responde. Não, eu era apreciador da boa mesa, não glutão. Advogado. Filho de gastrônomo. De quem gosta de fazer bons pratos, neto de gastrônomo. Meus pais eram cobradores de impostos. Ei, calma lá, eu tenho nobreza. Eu não era um glutão. Continua Kardec. Adendo de Kardec, respondendo em seguida a reflexão precedente daquele cara do auditório, o espírito acrescenta, falando para o cara que teve, ou a pessoa, né, que teve esse comportamento. Bem vês que eu não era cozinheiro, eu era pessoa fina. Bem vês que eu não era cozinheiro. Jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. Vai dizer o quê? E se a pessoa fala alguma coisa, se ele conta como é que a pessoa se comporta, ele não andava por aí? Será que ele não andou na casa daquele cara? Tudo bem? Ele não era glutão. Nós temos que ter respeito pela pessoa, mesmo sendo espírito atrasado. E ele mesmo diz, eu posso ser atrasado. Estou aqui contando com dor. Contando como é que é a minha vida. Como é o meu sofrimento.
Mas, veja bem, o teu caso é muito pior. Se eu estivesse fazendo festinha, não te chamava, tu não sabe se comportar. Legal? Há muito tempo morreste? Pergunta Kardec. Há cerca de 30 anos, com 80 anos de idade, que prova que ele não era glutão, senão não vivia até 80 anos. Além do mais, ainda mais naquela época, sem remédio, como eu já expliquei. Há 30 anos que ele estava nesse sofrimento, rodando por aí, procurando comida, querendo gerar comida. Vede outros espíritos mais felizes que vós? Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isso. Meus pensamentos continuam vinculados à terra. Eu não consigo louvar a Deus. Sei que eles louvam a Deus. Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós? Não as estimo ainda. Ainda não sei curtir esse negócio de louvar a Deus. Ainda não estimo ainda essas coisas. Como aqueles que, desconhecendo um prato requintado, não sabem apreciar. Caso daquele que estava ali, deu outra pancada. Tá certo? Eu não sei apreciar a oração. Como tem muita gente que não sabe apreciar um bom prato. Talvez um dia chegue a compreender. Adeus, vou à procura de um jantarzinho muito delicado e suculento. Mas, adeus, aqui é o máximo que eu podia trazer para vocês. Adeus. Por quê? Kardec está tocando em assuntos espiritualistas. Por enquanto que Kardec ficou falando de comida, ele ficou pá. Quando tratou de assunto de Deus, de reforma espiritual, de seguir espírito superior, ele deu a explicação, disse que é verdade, diz que ele ainda não tem condição, adeus. Não queria tocar nesse assunto. Moto contínuo. Só queria pensar naquela informação, na ideia de comer. Tudo bem? Observação de Kardec. Esse espírito é bem singular. Faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em coisa alguma acima da condição da humanidade. Só tem de menos o corpo material, mas a ideia são exatamente as mesmas. Desencarna, mas continua encarnado pela mente. Tem uma frase de André Luiz, no livro de André Luiz, Os Mensageiros, que o mentor diz assim, o Aniceto: ei, procura desencarnar os teus pensamentos. Como este não é um mau espírito, não tem contra si senão a sensualidade, que é, ao mesmo tempo, para ele, um suplício e um gozo. Como espírito não é, pois, muito infeliz. É até feliz a seu modo. Quando ele consegue cheirar um pouquinho, ele é um pouco feliz. Deus sabe o que o espera numa nova existência. Eu cavar em volta e colocar adubo. A reencarnação. Agora está explicado? A terapia vai funcionar. Ainda não funcionou, vai funcionar. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir. Um triste retorno poderá fazer refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. É assim que a pessoa reencarna com úlcera, reencarna com problema de leucemia e essas coisas, uma alta diabetes. É louco para tomar um vinhozinho, mas tem ácido úrico altíssimo. De alguma forma vai ter que ter alguma contenção para ele poder aprender. Eu não estou dizendo que quem tem essas coisas são isso. Eu estou dando exemplo, para entender o caso dele. Então o que ele precisa é de reencarnação. Cortar em volta, cavar, colocar estrume. É o Kardec aqui dizendo, na pedra. Nascer, morrer, renascer, progredir continuamente. É o que vai acontecer com o amigo. Já há 30 anos lá, já está na hora de tomar jeito, de mudar de conceito. Bom, continua Kardec na Revista Espírita. Um dos nossos assinantes, um colaborava com o outro, né? Isso é muito bonito no início da doutrina. Um dos nossos assinantes, ao ver na Revista Espírita a evocação do espírito que se deu a conhecer pelo nome de Baltazar, pseudônimo, julgou reconhecer um homem que havia conhecido pessoalmente, cuja vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes relatados. Nome de fantasia. Falou para Kardec, pediu-nos que nos certificasse uma nova evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o Sr. G, conhecido por suas excentricidades, fortuna, pendor gastronômico. Ele mesmo tinha ido em jantares lá desse cara. Será que não é ele? Identidade confirmada pelo espírito. Então, é lógico, se ele morreu há 30 anos, esse assinante da revista já tinha idade.
que frequentava lá a casa desse homem, e reconheceu, pelo jeito, pela maneira, só pode ser esse. Pergunta a Kardec, faz uma outra evocação. Aí Kardec vai fazer uma outra evocação. Também Casson Aruê, no dia 16 de novembro de 1860, precisamente na data do meu aniversário, né? Porque eu também gosto de melão, licor, lagosta, qualquer coisa me agrada. Bom, então no dia do meu aniversário, ó, evocação. Eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amáveis, senhor Allan Kardec. Mais uma vez eu estou vindo aqui, você não me oferece nada. Não sois amável. Ele era assim, educado também, né? É uma forma carinhosa. Está vendo que ele não está sendo agressivo com Kardec. Ele está fazendo uma brincadeira, mas queria realmente uma coisinha para comer, né? Kardec então pergunta, quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos ser agradável? Aqui nós só temos a mesa dirigida por Jesus, né? A mesa de centro espírita é dirigida por Jesus. O que eu poderia dar para você? Aí ele responde, pouca coisa. O que eu queria era um chazinho, um jantarzinho muito fino, eu gostaria mais disso. E essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não o poriam de lado. A vez de concordar comigo, Kardec. Essa turma que está aí te assistindo, se tivesse um jantarzinho, eles preferiam estar no jantarzinho do que aqui nessa entrevista. Reflexão para o auditório. Tá certo? Se ali tivesse uns petiscos, rolando um churrasco, com vinhozinho, melão e lagosta, quem ficaria para a minha palestra? Tá certo? A começar pelo orador. Então, ele foi muito sincero falando para o Allan Kardec. Será que essa turma que está aí me assistindo, e fica, vamos ser crítico, ele gosta de comer, será que não queria? É isso, seu Kardec. Não sois realmente amáveis. Aí Kardec então pergunta para ele, conheceste um tal senhor G? Creio que sois curioso. Está querendo aprofundar demais. Continua Kardec, não se trata de curiosidade, dei para os obséquios. Ou conheceste? Então quereis descobrir o meu incógnito? Porquanto? Sois o senhor G, então? Resposta, sim. Sim, e sem almoço, sou eu mesmo, desde aquela época sem almoçar, senhor Kardec. É lindíssimo o espiritismo, né? Quando a gente estuda Kardec, rapaz, isso tudo está vivo à nossa disposição. Tudo vivo. Vivo, que eu quero dizer, não são só os personagens que estão vivos. Essa história, esse livro é tudo moderno. Kardec está vivo, não tem nada ultrapassado. É maravilhoso, porque nós estamos no mês de Kardec, não é isso? É para estudar Kardec, está aí, nós estamos há 3 aulas seguidas só com Kardec direto, as palavras não são minhas na explicação, o texto dali, eu duvido, vão lá, olhem, eu não estou botando uma vírgula a mais do que não é o texto de Kardec. Tudo lá é interessante para a gente, à nossa disposição. Sou eu mesmo. Aí diz Kardec, não fomos nós que descobrimos o vosso incógnito, foi um dos nossos amigos aqui presente que vos reconheceu. Então o homem que reconheceu foi lá pessoalmente para assistir a entrevista. É um falador, deveria ter ficado calado. Ele é um falador. Eu convidei esse cara para comer lá em casa, ele ia lá em casa, comi e ainda vem aqui me entregar. Ele é um falador. Mas, repare bem, ele está fazendo assim, nós não estamos descontraídos? Não era uma coisa tensa, não. Era uma conversa descontraída. Não é briga, não é ofensa, não. Aí continua Kardec. Em que isso vos pode aborrecer? Isso vos aborrece? Repare bem, porque até se aborrecer ele pararia a entrevista. Não foi assim que ele falou com o outro? Não é isso? Em que isso vos aborrece? Ser descoberto te aborrece? Em nada. Eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Poxa, é até uma situação desagradável eu vir aqui revelar, eu um homem fino, de meu pai, meu avô eram finos, ricos, eu advogado, vir aqui ter que contar que gosta de ficar comendo, há 30 anos vive nessa situação, não é legal. Né? Queria ficar mais um pouco incógnito, mas não me aborrece nada. Eu preferia ter sido reconhecido, não preferia ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz. Não esconderei meu gosto por isso, sou assim mesmo. Gosto dessa boa comida, não vou esconder. Se conhecesses os jantares que eu dava.
convirias francamente que eram bons e tinham um valor que hoje não se aprecia mais. Belos jantares. Aqui eu botei uma foto do Laco Poli. Pedi dinheiro emprestado e paguei um jantar para minha esposa aí, nesse restaurante. Por isso que eu botei esse. Foi verdade. Aí por isso que eu botei esse restaurante. Aqui tem uma foto dele lá dentro. Então ele dava jantares maravilhosos. A única vez que eu fui na vida, pedi dinheiro emprestado, fui lá e dei esse jantar para ela. Ainda perguntei, querida, vamos dividir? No outro dia nós fomos passear, visitar as coisas de Allan Kardec, quase que ela não pôde ter fé, passou mal, parece que ali também andam coisas não muito boas, e ela não quis dividir comigo, então parece que alguém deu uma cheirada ali, coitadinha, ela passou mal. 25 anos de casado, um jantarzinho desse. Ei, Ramon, tá rindo? Não tá rindo não, né? Só tá gargalhando, né? Tá bom. Então agora vamos para a parte, agora nós vamos entender. Eu queria pedir um favor a vocês, não leem essa parte verde, por enquanto. Vamos fazer esse teste. Agora nós vamos entrar na coluna vertebral da entrevista. Agora nós vamos entender o sofrimento dele, por que ele agia assim, como é que era o comportamento dele. Vamos por parte. Pergunta Kardec. Não conhecia esses jantares maravilhosos que você dava. Verdadeiramente, diz Kardec, eu nunca frequentei. Mas, apesar de Kardec gostar de bons jantares, gostava muito de receber pessoas, mas fazer pratos especiais e tal. Ele está falando assim, o jantar lá do senhor G é que ele não frequentou, tá bem? Não os conhecia, mas falemos mais seriamente, por favor, pondo de lado os jantares e as ceias de que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão porque vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia da vossa formatura como advogado, a fazer jantar vossos confrades numa sala decorada com câmara mortuária. Não leiam, por favor. Façam esse esforço. Olha, aquele homem, o falador, contou para Kardec, eu conheço ele. Ele fez um jantar, quando ele se formou, chamou os convidados, um jantar maravilhoso, finíssimo. Volto a dizer, ele não era glutão, gostava de comer bem, da boa mesa, dessas coisas. Chamou as pessoas para um jantar finíssimo e botou uma câmara mortuária atrás de cada um. Todo mundo chegou, viu aquilo, mas viu que o jantar era bom. Ele é maluco. Não vamos perder uma oportunidade. Vamos comer e vamos embora. Vamos aproveitar o bom vinho, a boa comida, a boa sobremesa. Aproveitaram. E ele vendo aquela situação de que os amigos estavam ali, percebendo que ele, achando que ele era louco, comendo a comida dele. Vamos agora começar a radiografar a situação. Olha a resposta dele. E agora vocês vão entender o sofrimento dele, por que ele agia assim. E vamos ver qual deve ser o nosso comportamento em situações semelhantes. Resposta. Não devendais, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causada pelos erros da sociedade. Gosto de comer? Gosto. Sou assim? Sou. Perambulo há 30 anos? Sim. Não observou, senhor Allan Kardec, um fundo de tristeza que eu tenho na alma? Faço isso para tentar buscar comida, bebida, para esconder a tristeza que eu trago na alma, tristeza causada pela sociedade em que eu vivia, rico, vivendo no meio de amigos, pai rico, gastrônomo, avô rico, gastrônomo, neste meio em que eu nasci. Não vê que eu sou triste? E que para esconder a minha tristeza eu ajo assim? Continua ele. Sobretudo pelo orgulho daquela sociedade, daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Falo da sociedade em que eu nasci. Sociedade falsa. Amigos falsos, pessoas só voltadas para o interesse, para negócio, para aproveitar, para se dar bem. Nasci assim, meu pai nasceu assim, meu avô nasceu assim, e isso me incomodou. Sou triste, faço isso para esconder a minha tristeza.
Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis. Por isso me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados pela originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam, mas para mim era indiferente. Meu coração ficava satisfeito e os homens também. Ou melhor, fazia isso para me atordoar. Chamava meus amigos, jantares maravilhosos, como esse que eu botei caixão para um lado, caixão para o outro, mas uma boa mesa, as pessoas vão comer. Sociedade falsa. Ninguém teve a coragem de dizer, meu amigo que está vindo contigo, numa festa como é porque um caixão, sou teu amigo, o que você está precisando? Ninguém ligou para ele, era lá louco, ele era doido, vamos aproveitar o dinheiro dele, vamos explorar ele. Ninguém teve amizade por ele, ninguém foi sincero com ele. Então ele usava também da sua aparente loucura para mexer com as pessoas. Com que jeito que você vai comer sabendo que um caixão está do seu lado? Você aproveita agora, come bem, enche a pança, bebe o melhor vinho. Bebe o melhor vinho, a melhor comida, mas saiba, o teu final vai ser o caixão. Ele também ria dos outros. As pessoas riam dizendo que era louco. Sociedade falsa, não tinha amigo. Ninguém chegava, amigão, o que eu posso fazer? Ninguém era sincero. Ninguém tentava ajudar na sua dor íntima. Ou melhor, ele não tinha amigo sincero. As pessoas são interesseiras. Quantas vezes nós vamos na casa dos outros e ficamos reparando as coisas? Diz, que comida boa, quando você não acha. Quando você fica vendo, mas a pessoa só tem isso para oferecer, tão simples. Você vai nas festas, fica reparando e fazendo fofoca com os outros na mesa. Você vai no casamento, fica vendo, que canapézinho fraco. No casamento da outra foi melhor. Olha a roupa daquela, olha o cabelo daquela. E fica na coisa fútil. Olha o jantar, que comida, macarrão sem graça. A pessoa faz isso. E só isso, estrogonofe, é sempre assim. Festinha estrogonofe, que é mais barata, não tem dinheiro. Você vai lá para vibrar mal na casa dos outros, para que vai? Você é sincero? Aí quando a pessoa chega, oi querida, como tá linda, que roupa linda, que festa maravilhosa, foi o melhor casamento que eu já fui. Isso é uma vulgaridade tremenda, isso é sinceridade. As pessoas não desconfiam, os espíritos que estão ali não sabem, quem vai te acompanhar? E depois quando você vai dar a festa, vai dar melhor? Que isso? Pense bem. O cara reclama de tudo, reclama daquela cerveja que podia ser melhor, podia ser isso, Por que você não faz? Então não tem sinceridade. É isso que ele está dizendo. Fazia essas festas, eu era tratado dessa forma, senhor Kardec. Isso é muito triste. Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. Que não direis dessa ceia em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si. Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era loucura aparente unida à tristeza de coração. Eu me divertia com eles. Eles ficavam com aquela cara de pavor por causa do caixão. Mas eu também sabia, me divertia porque sabia que eles não eram meus amigos, eles eram interesseiros. Boa hora de terminar, né? Mas Kardec generoso vai dar uma aliviada. Qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Voltamos para assunto espiritual. Lembra na outra entrevista? Kardec perguntou? Kardec mais uma vez vai chegar nesse ponto. Olha que coisa interessante. Qual a vossa opinião sobre a divindade? Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Sempre acreditei em Deus, mesmo quando estava encarnado. Que isso? Ocorre apenas que esse corpo que tanto amei, o corpo que tanto amei, materializou meu espírito a tal ponto que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que o prendiam à terra. Fiquei agarrado ao corpo. O corpo me prendeu, gosto do corpo, amo o corpo, estou nessa situação. Mas acredito em Deus, mas não é o meu moto, não é o meu motivo. O que eu gosto é de comer, do corpo, dessas coisas. Aí, sumiu. Foi embora. Adeus. Não era assunto para ele, ainda. Entenderam? E se não era assunto para ele, significa que ele estava numa monoideia, numa ideia fixa. E aí a vida tem que agir.
Ah, mas ele não tem liberdade? Tem, mas a vida é generosa, a vida ama. Por amor a ele, a vida vai ter que agir. E Kardec vai explicar. Observação de Kardec. Vê-se que podemos tirar de um assunto aparentemente frívolo muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além-túmulos os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões, de certo modo, materializou o seu espírito. Não é elevado ver isso, diz Kardec. Então, para ele só tem um jeito: nascer, morrer, renascer continuamente. Ele tem que entrar no corpo, criar pela hipnose, o esquecimento de si mesmo. O espírito entra na inconsciência, mergulha no feto, começa uma nova personalidade. Talvez agora no meio pobre, com falta de comida, ou no meio da comida e sem estômago, ou com problema de... Tá certo? Para poder refletir nessas coisas todas, porque só o nascer, morrer, renascer, incessantemente, sempre, só assim é que a lei se cumpre. Então, nesse caso, só a reencarnação. Cavar em volta, botar estrume, esperar nascimento de figo. Se der certo, se gerar generosidade, ótimo. Se não, corta, lança no planeta primitivo, é joio, vamos esperar o irmão tempo resolver, porque o tempo resolve tudo. O tempo é a ampulheta da vida, um verdadeiro ministro de Deus a gerenciar a nossa evolução. Para o seu Baltazar e para todos nós, as súplicas de Maria, Bittencourt Sampaio, Ave Maria, sob as estrelas míseras das geenas, deste mundo de méritos escassos, sob a incerteza dos humanos passos, caem luzes radiosas e serenas, luzes que adoçam lágrimas e penas, filhas da fonte eterna dos espaços, de onde a mãe de Jesus nos abre os braços, em seu trono de rosas açucenas. Ave Maria, excelsa providência, que redime nas dores da existência o coração mais triste e o mais perverso. Ave Maria, piedosa e soberana, anjo divino da mísera humana, flor de misericórdia do universo. A todos vocês, queridos amigos de Franca, eu desejo muita paz, muita saúde. Quero agradecer a acolhida, o abraço fraterno que tive de tantos vocês, tanta generosidade, tantos olhares amigos. Muito obrigado. Que vocês recebam no lar de vocês essas bênçãos. Mas aqui queria deixar um almoço, um jantar bem gostosinho para vocês, como agradecimento em troca. Queria pagar essa refeição para vocês, que é o que Jesus também ofereceu para mim. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta ceia.